Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Deus te abençoe rica e abundantemente. Que alegria, sábado, dia 21 de agosto, sábado da 20ª semana do tempo comum. O Senhor te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse programa é o Evangelho do Dia, Liturgia da Palavra. Estamos na Escola do Senhor Jesus e vai ao ar de segunda a sábado no Facebook ao vivo, 8 horas da manhã. Depois nós compartilhamos pelo WhatsApp, pelo YouTube e é uma alegria ter você conosco. Amém? Vamos agradecer. Senhor, muito obrigado pela noite que o Senhor nos deu e pela graça de poder amanhecer de novo. Que hoje possamos viver para a Tua glória, guardar a Tua palavra no nosso coração e fazer a Tua santa e perfeita vontade. Senhor, continue conosco. Nos ajude, Pai, a viver o Teu Evangelho da graça. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te glorificamos por esse sábado tão abençoado. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Shabbat Shalom para a Herodia, para o Davi, para o Zé Mauro, para a Gabriela, para a Nathalie, Tereza Pereira, para o Fábio Lúcio Brandi, Nancy de Oliveira, Maria Lúcia Daniel, Martinha, Shabbat Shalom para vocês. Mônica Moreira, que saudade, Mônica. Queremos ver a Mônica com a gente. Glória a Deus. Gessé e Carmen, a paz do Senhor. Euzi Melo e o Zé. Joel Moreira, Ana Beatriz, Joel Moreira de Mauá, Ana Beatriz de Petrópolis. Deus abençoe a Gisele e a Penha. A paz, querida Angelita Carvalho. Que alegria tê-los aqui. Eliane Maria Lopes. Deus abençoe cada irmão e irmã. Ione Costa. Olha que alegria. Que bênção de Deus tê-los aqui, essa manhã tão especial. Amém? Glória a Deus pelo Evangelho do dia. Renata Amaral, Angelita Carvalho, é uma bênção de Deus tê-los aqui em nome do Senhor Jesus. Fábio Lúcio Brandi, não é? Pessoas tão maravilhosas. Aleluia. Queridos, vamos ler a palavra de Deus. Irmã Erli Lins, a paz do Senhor. Bom dia, Erli. Amém? Glória a Deus. Hoje, dia 21 de agosto, sábado, do 20º domingo do tempo comum. Amém? Mateus 23, 1 a 12. 1 a 12. Mateus 23, 1 a 12. Vamos ler a palavra do Senhor. Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam os seus filactérios, alongam as franjas das suas capas, gostam do primeiro lugar dos banquetes e das primeiras cadeiras na sinagoga, das saudações na praça, de serem chamados de mestre. Mas vocês não serão chamados de mestre, porque um só é o mestre de vocês,
e todos vocês são irmãos. Aqui na terra, não chame ninguém de pai, porque só um é o pai de vocês, aquele que está no céu. Nem queiram ser chamados de guias, porque só um é o guia de vocês, o Cristo. Mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado. Quem se humilhar será exaltado. Palavra do Senhor. Graças a Deus, Sônia. Graças a Deus, Rafaela, Nancy. Vamos orar. Senhor, aqui está a tua palavra, palavra santa, perfeita, abençoada. Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque, ó Deus amado, sempre somos ensinados pela tua palavra. Ensina-nos nessa manhã, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho fala de pessoas que falam, que ensinam certo, mas que não praticam. E o Evangelho também fala de pessoas que, quando praticam alguma coisa para se vangloriar, não é? Primeiro, o Evangelho vai falar de pessoas que falam, ensinam certo, mas não vivem aquilo que ensinam. E depois, de pessoas que fazem até práticas certas, mas fazem práticas certas com a motivação errada. E acaba sendo para a gente um diagnóstico, um exame da nossa própria vida. É diante do Evangelho de hoje que eu faço duas perguntas. Eu tenho vivido o que eu ensino? Segunda pergunta, o que eu pratico, eu faço de coração ou eu faço por vaidade? Não é? São duas formas que eu tenho para examinar a minha vida. Nenhum exame na nossa vida é para nos abater, mas é para nos fortalecer, para que possamos tratar o problema da forma certa. E a gente só consegue tratar do problema da forma certa quando a gente olha para dentro de nós. Não é? É muito interessante isso. Estava lendo um livro do século XVI, Castelo Interior, de Teresa, e ela fala muitas vezes sobre isso. A necessidade que nós temos de conhecer a nós mesmos. Né? A necessidade que nós temos de mergulhar dentro de nós para avaliar nossa vida. Por isso, sempre quando eu tenho a maledicência, vejo a vida do outro, eu perco tempo precioso de mergulhar dentro de mim e conseguir enxergar a minha vida. Né? Enxergar meus valores, enxergar meus defeitos, examinar meu coração. Essa autora desse livro chega até a dizer assim que o diabo faz de tudo, mas de tudo o diabo vai fazer para que você não conheça a si próprio. Né? Porque você não conhecendo a si próprio, você passa a ter uma imagem ilusória de si mesmo. E a sua vida passa a ser uma ilusão. Né? Agora, quando a pessoa consegue mergulhar dentro de si próprio, fazer esse exame com o Espírito Santo, ela é melhor, ela vai crescer, ela vai conhecer seus limites, ela vai ser humilde, ela vai ser uma pessoa de fé. Né? Isso é muito importante. A pessoa conhecer a si mesma. E aí Jesus vai falar sobre esses homens que ocupavam cargos que eram reconhecidos
pela sua sociedade religiosa. Aqui Jesus está falando no contexto judaico, mas isso pode ser levado para qualquer contexto, seja o contexto protestante, católico, ortodoxo, não é? Olha que coisa interessante. Jesus diz assim: então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Cadeira de Moisés são as sédias, aquela cadeira que fica no altar da igreja, né? Aquela cadeira no altar da igreja, aquilo é uma cópia da sinagoga. Sinagoga tem também as sédias, ou pelo menos uma cadeira, onde o principal da sinagoga se assentava. Essa cadeira, na época bíblica, era chamada de cadeira de Moisés. Então, o fariseu que conseguia estudar, que conseguia fazer teologia, né? Ou o escriba, que já era um estudante, ele então, quando era honrado ou dirigia uma assembleia na sinagoga, ele assentava lá na frente, naquela cadeira de Moisés, não é? Mateus 23, 1 a 12, Silvinha. Né? Então ele sentava lá naquela cadeira de Moisés, ficava bonito lá parado, né? E Jesus fala sobre isso, olha, na cadeira de Moisés se assentam os escribas e fariseus. Não há nenhum problema disso, não é? É só para introduzir a fala do Senhor. O Senhor diz assim: portanto, façam, observem tudo o que ele disser a vocês. Então, lá da cadeira de Moisés, numa reunião de sinagoga, eles falavam da palavra de Deus, traziam os ensinamentos do Senhor, né? Mateus 23, de 1 a 12. E Jesus diz o seguinte: olha, façam e observem tudo que eles disserem a vocês, porque eles falavam coisas certas. Eles liam a palavra, explicavam os profetas. Mas Jesus diz assim: mas não os imitem suas obras, porque dizem e não fazem, não é? Então eles iam para o púlpito da sinagoga, sentava na sédia, na cadeira do altar, chamado cadeira de Moisés, e ensinava bonito. Ensinava a palavra, ensinava os salmos, né? Toda semana lia o Paraxá, a porção bíblica, né, da Torá, coisa bonita, ensino perfeito. E Jesus diz: olha, vocês observem tudo o que eles vão dizer a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem, né? Então eles tinham essa capacidade de ensinar bem e não viver aquilo que ensinavam, não é? Isso em todos os aspectos, querido. Quanto pai de família é assim? Quanta mãe é assim? Uma vez eu vi o meu pai pegando graxa, quem lembra daquela graxa pasta, né? Uma latinha assim pequenininha. E aí ela com o tempo ia secando. E estava muito seca, virou um toco, né, a graxa. Aí papai pegou a graxa, ele colocou no fogão, ela derreteu, ele então foi lá, pegou o pincelzinho e passou no sapato, ficou perfeito. Lembra disso? Eu tinha uns 7, 8 anos, eu vi ele fazer aquilo e eu também tinha um sapatinho preto. Eu peguei aquela graxa, fui botar no fogão. Gente, o fogo entrou dentro da latinha. E meu pai disse assim para mim: Edson, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço, né? Amado, esse ensino não funciona. Pedagogicamente, nós também aprendemos por imitação. Nós imitamos nossos pais, nossos professores, né? E nós não perdemos essa capacidade. Nós crescemos ainda
né? De certa forma, se espelhando em pessoas, né? Ninguém pode dizer assim, eu só me espelho em Deus. Impossível. Se você trabalha com alguém, daqui a pouco você está mexendo com a língua igual aquela pessoa. Se a pessoa mexe com a língua para lá, daqui a pouco você está mexendo também. É impossível. Você está sempre se espelhando em alguém. E Jesus fala, olha, observem o que eles dizem a vocês, mas não imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Né? Eram pessoas que ensinavam bem, mas que não viviam bem. Então, em todos os aspectos, irmãos, quantas vezes o pai, né, ele quer passar valores altíssimos para os filhos, mas o filho não vê ele vivendo esses valores. Quantas vezes a mãe quer falar sobre coisas profundas para o filho, mas ela não vive essa profundidade. Por exemplo, o pai diz, filho, vai ler a Bíblia, mas o filho nunca viu o pai lendo a Bíblia. A mãe fala, filha, vamos orar, mas o pai nunca viu a mãe orando. É uma coisa que marcou a cabeça de John Wesley, é que ele via a mãe dele passando mais de 1 hora dentro do quarto em oração, de joelhos, clamando, intercedendo. Isso marcou a vida dele. A mãe dele era uma mulher de oração, por quê? Porque falava? Não, porque orava. Então a mesma coisa na nossa vida, querido. Jesus falou, olha, façam tudo que eles estão ensinando, mas não imite suas obras, porque eles não praticam o que ensinam. Não é? Então, na nossa vida como crente, como servo de Deus, eu como pastor no altar da igreja, que adianta ensinar uma coisa e viver outra, irmãos? Que adianta ir para o culto, no evangelho do dia, ensinar coisa e viver outra? Não adianta. Eu tenho que passar por uma conversão. Então, amados irmãos e irmãs, é isso que Jesus está ensinando. E tinha um outro detalhe também. Olha que atam fardos pesados, difíceis de carregar, e põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Criam leis, criam estatutos pesados, difíceis, e obrigam os outros a viver. Mas ele mesmo não vive. Né? Então, amados irmãos e irmãs, que incoerência. Jesus está criticando a incoerência dos religiosos. Mas quantas vezes os pais são incoerentes para os filhos? Não é? Quantas vezes nós somos incoerentes com as outras pessoas? Nesse atar fardo pesado para os outros e a gente mesmo não querer mover nem com o dedo, fala também do amor ao próximo, ou falta de amor ao próximo. Eu exijo perfeição completa do outro. Eu exijo que o outro se corresponda comigo como Deus. Mas muitas das vezes eu não exijo nada de mim. Não é? Essa é a verdade. Muitas vezes eu não exijo nada de mim. Exijo muito do outro. Então, amado, o segredo espiritual é a gente se conhecer, se avaliar, fazer o exame. Não é? Como está a minha vida prática? Quais áreas que eu preciso melhorar? O que tem me motivado? O que tem me movido? O que não tem me motivado? Hoje nós compreendemos muito a questão da igreja, não é? Muito. Mas é muito fácil a gente pegar uma desculpa, né, da Covid ou qualquer outra coisa para justificar o que já estava do nosso coração, não é? E aí eu preciso examinar. Essa desculpa que eu estou dando, ela é verdadeira ou é uma desculpa condicionada pelo meu inconsciente? Existe uma área da ciência que a gente estudou em pedagogia chamada psicomotricidade. Muitas coisas do nosso movimento, do nosso corpo,
né? Muitas coisas são influenciadas pelo nosso inconsciente. Ah, não quero ir na igreja não, por quê? Por causa da Covid. Né? O que está no inconsciente? O que está sendo elaborado lá dentro da alma? Né? Não vou à igreja não porque eu quero lavar uma alface. Né? Muitas vezes a pessoa fala isso sinceramente, mas o que está condicionando o movimento do corpo dessa pessoa? Né? Então, um grande segredo espiritual é a gente conhecer a nós mesmos. Né? Quais são minhas fraquezas, quais são os meus pecados, qual a área da minha vida que eu não estou correspondendo à vontade de Deus, né? Por que eu estou fazendo assim? Por que eu estou agindo dessa forma? Senhor, venha me trabalhar comigo, venha trabalhar minha vida, venha restaurar a minha pessoa. Muitas vezes nós pedimos para Deus restaurar o outro, mudar o outro é chato, o outro é enjoado, o outro é nojento, o outro é um monte de coisa. Mas eu tenho que pedir, Senhor, restaura a minha vida. Quando você for em alguma cidade, algum país, que tiver irmãos cristãos ortodoxos. Cristãos ortodoxos são cristãos que vieram do Oriente, Jerusalém, Grécia, Rússia também, né? Ali da Europa, os cristãos ortodoxos. Geralmente eles usam roupas pretas. Você vai ver, geralmente eles oram assim, olhando para o coração. Eles falam que a oração verdadeira é quando sai da mente e vai para o coração. E do coração vai para Deus. E geralmente, quando você vê eles em silêncio, eles estão orando silenciosamente assim: Senhor, Jesus, Filho de Deus, tende piedade de mim. Eles passam o dia inteiro concentrado na sua própria necessidade de Deus, para que eles consigam ser pessoas melhores. Sabe, de vez em quando, eu também oro assim: Senhor, Filho de Deus, tende piedade de mim, pecador. Não é? É o Kyrios, eles são gregos, né? Falam em grego, eles falam Kyrios eleison, Senhor, né? Cristo, Senhor, piedade. Kyrios eleison, não é? Amado, precisamos olhar para nós, para a nossa vida e falar: Senhor, tende piedade de nós. Senhor, eu preciso melhorar na minha vida. Eu preciso reorganizar minha vida interior. Né? Tem gente que não consegue reorganizar um quarto onde mora, porque na realidade não consegue reorganizar sua vida interior também. Não é? Vão assumindo os compromissos para lá, para cá, para lá. Como é tão importante essa reorganização interior, da alma, do corpo. Aí Jesus Cristo, irmãos e irmãs, falando sobre essas pessoas que atam fardos pesados, difíceis de carregar e põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-lo. Versículo 5. Olha, Jesus não está aqui dizendo que eles são errados em praticar as obras que eles fazem, as obras litúrgicas, mas errado porque eles praticam para ser vistos pelos homens. Olha só, praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros. Não é para Deus, não é para encontrar paz, não é para entender, não é, que eles são homens de Deus. Não, eles fazem isso a fim de serem vistos pelos outros. Alarga os seus filactérios, né? Quando você vê um judeu praticante, né, um judeu ortodoxo, eles colocam aqui no braço esquerdo, a partir do dedo
médio, né? O filactério vai enrolando, enrolando, enrolando até aqui assim no braço, né? É uma cordinha, é um material feito de couro, um corinho, como se fosse um cinto. Então ele rola aqui assim. Jesus diz que os judeus da época dele, eles largavam os filactérios, né? Botava bem largão para as pessoas verem que o braço dele tinha aquele filactério e ele era a pessoa que estava, né, com a palavra de Deus. Não eram pessoas que amavam a palavra de Deus, mas era apenas para tirar foto. Olha que coisa, apenas para tirar foto, né? Eu estava lendo o livro de um argentino, num diálogo entre um pastor presbiteriano argentino, um teólogo presbiteriano argentino, um teólogo judeu e, na época, o cardeal Bergoglio, né, que é o Papa Francisco. É um diálogo entre os três, muito interessante. E esse teólogo presbiteriano evangélico, ele disse que estava indo para a reunião, ele passou em frente a uma linda catedral. Ele falou, deixa eu olhar essa catedral por dentro um pouquinho. Quando ele olhou assim, chegaram duas pessoas, parece uma menina, um rapaz ou duas meninas, e uma falou assim, olha, tira foto, tira foto. Aí ele se ajoelhou, fez assim um rosto de piedade e tirou foto. Aí levantou, tirei. Aí levantou e foram embora, né? E ele pensou, todas as pessoas que verem essa foto vão falar o quê? Olha, eu estive orando na catedral. Na realidade, ela não orou na catedral. Foi apenas um gesto para tirar foto. Então, muitas das vezes, amado, esse filactério nem era em devoção a Deus. Era apenas um gesto para tirar fotos. Para a pessoa olhar e falar assim, puxa vida, essa pessoa é santa mesmo. Olha a largura dos filactérios, dessas fitas de couro. Não é como ele é santo. Jesus diz assim, olha, alongam as franjas de suas capas, né? Eles usam uma capa de oração por baixo da roupa, ou então aquela capa de oração por cima da roupa, o talit. E na ponta desse talit, dessas capas de oração, tem umas franjinhas. Aí algumas botavam a franja bem grande, porque significa as promessas de Deus, para que todo mundo pudesse ver e falar, oh, que lindo, né? Mas Jesus diz, eles não fazem isso por adoração, eles fazem isso para aparecer, para tirar foto, não é? Eu posso usar coisas boas e maravilhosas. Como eles eram judeus, né? O filactério, o talit, era tudo importante, até necessário, não é? E tem até um filme, Jesus, muito legal, que quando Jesus vai na sinagoga ler, né, ele coloca o talit na cabeça, aí ele lê as escrituras, depois ele tira o talit e explica a palavra. Que legal, não há nenhum problema nisso. Muito bonito, mas a nossa vida, tudo que a gente fizer, um ajoelhar na igreja, um orar, um cantar em voz alta, eu sempre tenho que conhecer a mim mesmo e falar, Senhor, eu quero fazer isso para Ti. Eu estou fazendo isso para o Senhor. Não é? Eu gosto muito, geralmente na Sexta-feira Santa, na Páscoa, na Vigília de Natal, dia 24, botar uma túnica protestante. Não é? Dia de Santa Ceia, ou em outro período litúrgico, como Advento, Quaresma, gosto de botar uma estola, também um outro símbolo protestante, que significa autoridade sacerdotal, né?
E é interessante, várias vezes alguém diz assim, pastor, Deus tirar foto sua. Pode tirar, não tem problema, né? Mas tudo que eu fizer, eu tenho que mergulhar dentro de mim mesmo e falar, Senhor, não me deixe fazer absolutamente nada por vaidade, para tirar foto, para dizer que eu sou mais, melhor, best, né? Mas que eu possa, em nome de Jesus Cristo, todos os meus gestos, sejam gestos litúrgicos da igreja, né? Sejam um gesto de caridade, né? Vamos tirar uma foto aqui, eu dando essa comida para o pobre. A gente tem feito essa graça todo domingo e a gente nunca tirou foto dos moradores de rua. De vez em quando eu tiro foto da comida, das pessoas que estão trabalhando, para a gente compartilhar no grupo da igreja, né, para motivar os outros irmãos. Agora, dando a quentinha para o morador de rua, nunca, para não expor, né, esse morador de rua publicamente, né, para não expor. Mas é uma graça de Deus. Em todos os gestos litúrgicos ou gestos de caridade, eu conhecer a mim mesmo. Eu estou fazendo isso com amor e adoração a Jesus? Ou será se eu estou alargando os meus filactérios e alongando as minhas franjas para aparecer diante das pessoas? Né? Eu quero fazer isso como um gesto de adoração ao Senhor. Vou mergulhar dentro de mim. Vou conhecer minha vida e vou dizer, Senhor, tende piedade de mim, pecador. Vou botar minha túnica, minha estola, minha gravata, minha gola clerical, minha camisa polo e falar, Senhor, tende piedade de mim, pecador. Não é? Glória a Deus. Nunca deixa o eu ser mais do que ele deva ser. Controle-se. Controle o ego. Controle a vaidade, o orgulho. Controle-se o eu. Quando o eu começar a tentar levantar, põe a mão no coração e fala, Senhor, tende piedade de mim, pecador. Não é? É muito gostoso quando a gente começa a se descobrir e começa a trabalhar, né, essas questões na nossa vida. Né? Então o Orlando Lima Júnior, de vez em quando, né, Júnior? Até a última vigília, ele apareceu com talit, não sei se estava com kippá, tocou chofar, né, pastor? Mas dizendo assim, Senhor, tende piedade de mim, pecador. Isso é uma coisa linda, querido, lindo, lindo, lindo. Não é por foto, não é por glória, por vanglória. É para a glória do Senhor, não é? Viver para a glória do Senhor. É interessante, irmãos e irmãs, que Jesus fala assim, gostam do primeiro lugar nos banquetes e nas primeiras cadeiras nas sinagogas, não é? Das saudações nas praças e serem chamados de mestres. Não é? Esses homens que pensavam apenas na performance e não na vida espiritual, na verdade da alma, eles gostavam dos primeiros lugares no banquete, não para comer apenas, mas para, olha lá, o principal chegou. Primeiras cadeiras na sinagoga, olha aí, ó, ele é mais espiritual, tá aí. Ó, das saudações nas praças, era uma saudação gigante, ficavam gritando um para o outro, né? Imagina eu lá em Petrópolis encontrar o Orlando Lima Júnior e começar a levantar a mão, Shabbat Shalom, né? E começa a falar aquela saudação alta, apenas para mostrar para as pessoas, né? E de serem chamados de mestre, né? Olha ali está o mestre. Olha ali está o pai. Olha ali está o guia. Não é? É nesse contexto. Por isso que Jesus diz assim, mas vocês não serão chamados de mestre,
Porque só um é mestre, ó, o M maiúsculo, de vocês, e todos vocês são irmãos, né? Então, na igreja, o pastor é um irmão, o bispo é um irmão, o levita é um irmão, a irmã e o irmão são irmãos. Ó, entre vocês, todos vocês são irmãos. Por isso que de vez em quando eu gosto de assinar alguma coisa, escrever assim, irmão Edson Cortaço Sardinha. Isso eu já faço há mais de 15 anos. Né? Porque Jesus falou, entre a gente nós somos irmãos. Né? Glória a Deus por isso. Eu sou o pastor Edson. E uma vez alguém começou a me chamar de Edson. Eu falei, não me chama de Edson. Me chame primeiro de irmão Edson. Depois, pastor Edson. Mas primeiro, irmão Edson. Amado, nós somos irmãos. Um pastor é o irmão mais velho que está encarregado de esquentar a sopinha para os irmãos mais novos. Não é? Não há mestre. Ninguém é mestre. Espiritualmente, não. Nós somos irmãos. Irmãos mais velhos. Irmãos ensinando irmãos. Irmãs ensinando irmãs. Não é? E todos vocês são irmãos. Aqui na terra, não chame ninguém de pai, porque só o meu pai de vocês, aquele que está nos céus. Entenda essa palavra espiritual. Né? Você sabe que Paulo era o pai na fé de Timóteo. Nós temos o nosso pai na terra que a gente chama de papai, pai. Meu pai chama-se Ivaldo, né? Já falecido. Então meu pai, Ivaldo, meu papai, né? Jesus está dizendo diferente, querido. Né? Eu não posso fazer nada sem o meu pai espiritual, né? É nesse sentido, no sentido que os judeus davam, né? Onde a pessoa tinha uma governança sobre a vida da outra. Nós temos um pai, todos nós temos um pai só, né? O pai que está nos céus. Então, como Deus, no nível de Deus, no nível de Jesus, não podemos chamar ninguém de pai nem de mestre. Nós temos hoje um mestre na escola, né? O apóstolo Paulo que diz que Deus levantou uns para apóstolos, pastores, evangelistas, mestres. Então na igreja nós temos pessoas com dom de mestres, que são mestres mesmo. Mas Jesus está falando no nível da divindade, né? Nesse nível da divindade. É interessante, irmão, Jesus diz, a ninguém queiram ser chamado de guias, porque só é o guia de vocês o Cristo. Cristo mestre, Cristo pai, Cristo guia. A minha luz é Jesus, o meu ensino é Jesus, a minha paternidade espiritual nasce em Cristo. Mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Tenha um coração para servir. Não é? Queira servir. Quando a gente para de ter o coração de servo, a gente começa a arrumar desculpa para não mais trabalhar no reino de Deus. Recentemente alguém disse assim, olha, eu não vou mais trabalhar nessa área da igreja porque eu estou cansado. Agora eu vou cuidar mais da minha família. Né? Jovens falando isso. Amado, nunca perca, nunca, essa capacidade de servir. E servir não é fazer o que eu quero. Servir é fazer o que precisa ser feito. Ora, se eu vou servir na igreja onde eu quero, então é fácil. Servir significa fazer o que tem que ser preciso fazer. Uma vez eu dirigindo louvor sozinho,
cantando sozinho, né? E tinha no culto bastante gente. Tinha um tocador de teclado, 2 tocadores de violão, não é? Por que eles não estavam ali me ajudando? Não estou escalado hoje. Não é? Não gosto. Eu lembro que eu cheguei perto de uma pianista. Por que você não me ajuda na igreja? Pastor, eu não gosto de tocar na igreja. Não é? Irmãos, a questão aqui não é fazer o que eu quero, é fazer o que precisa ser feito. Por isso, queridos irmãos e irmãs, o maior entre vocês será o servo de vocês. O que nos motiva é ser servo de Jesus. Eu sou servo do irmão, eu faço o que tem que ser feito, se precisar varrer. Quantas vezes, né? Eu vou sair da igreja, vejo uma sujeirinha, eu vou lá, pego a vassoura e vou varrer. Por quê? Né? Porque eu fui escalado para varrer? Não. Porque o servo é aquele que faz o que precisa ser feito. Não importa. Nada vai me diminuir ou me aumentar. Nomenclatura não vai me aumentar nem me diminuir. O importante é que eu seja servo. Quem se exaltar será humilhado. Vou fazer isso, aquilo para me exaltar. Vai ser humilhado. Mas quem se humilhar, fazendo o trabalho de servo, de irmão, esse será exaltado. E quem te exalta não é a instituição, não são as pessoas, não é o mundo. O importante é a gente ser exaltado por Deus. Talvez você pense agora em artistas de Hollywood, que você nem consegue chegar perto deles, de tão importante que eles são. Será se eles são importantes no mundo espiritual também para Deus, pelas coisas que eles fazem? Amado, talvez lá naquela rua distante, naquela casa tão pequenininha e simples, tem uma pessoa que para Deus é mais importante naquilo que ela faz do que um grande artista de Hollywood. Eu quero ser exaltado por Deus. Eu quero viver na presença de Deus. Tudo para Ele. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Louvado e bendito é o nome do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, muito obrigado por esse Evangelho santo e perfeito, que fala conosco profundamente, Pai. Nós te louvamos, te engrandecemos, pela graça da tua salvação, pelo poder do Espírito Santo, Pai, pela libertação espiritual que o Senhor tem nos dado. Que possamos conhecer a nós mesmos, nossas motivações, nossos medos, nossas vaidades, e que possamos orar dizendo: Senhor, Jesus, Filho de Deus, tende piedade de mim, pecador. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Irmãos, vamos orar pela saúde da Elonede, né, Elonede, se recuperando. Orar pela saúde da Tereza Pereira. Tereza, estamos orando por você, hein, Tereza? Em nome de Jesus. Orar pela nossa irmã Madalena. Olha aí, Madalena. Paulinha também, né? Paulinha Soares, está aí na fila do transplante. Senhor, sustenta e abençoa a Paulinha, né? Fortaleça a saúde da Paulinha. E também orar pela vida do Evanil Rodrigues. Pessoas nós temos pedido também. Amém? Walter Galdino, né, Sônia? Cada dia melhor, Walter Galdino. Daqui a pouco está em casa fazendo churrasco de peixe. Cuidando lá
dos ovos, da granja. Olha que alegria o Walter Galdino. Aí eu vou até lá pegar a dúzia de ovos. Vamos orar em nome de Jesus, querido, pelo nosso irmão Osmar, seus filhos, né? Maria, Regina Helena, a Marina, a Moisete, Ivete, Luzia, o Davi que está esperando, né, Davi, o resultado do exame, o tratamento da Silvia, né, Silvia? Vai entrar no tratamento, vai ser bênção. A Jussara Tex, que está lutando fortemente contra o câncer. E também a nossa querida Zuleika, filha do pastor Paulinho, também lutando bravamente contra o câncer. Né? Orar pela saúde do pastor Cláudio, pastora Vitória Régia, né? Pelo Gabriel, né? Pelos nossos irmãos. Vamos colocar na mão de Deus também os países que necessitam tanto de graça de Deus, como o Afeganistão, né? Muita luta. O Haiti, meu Deus, que luta que o Haiti está passando. Não é? Orar em nome de Jesus. A Gilmara está com Covid, né, Rafaela? Vamos estar orando. Orar pela Alice também, né, Alice? Fazendo tratamento de saúde dessas dores. Vamos estar orando, não é? Hoje tem algum aniversário pra gente? Ah, hoje tem. Hoje é aniversário da Martinha, né? Dia 21 é aniversário da Marta. Então a Martinha vai ter bolo, cajuzinho e pastel de carne, Martinha. Que beleza, hein? Não é? Orar também, irmãos, pelo Rio de Janeiro, né? A Delta está realmente muito forte no Rio de Janeiro. E ontem nós soubemos pela reportagem que muitos idosos estão internados porque infelizmente não tomaram a vacina, né? Olha que coisa. Então precisamos da graça de Deus. Amém? Graça de Deus no nosso Brasil, graças de Deus no nosso estado, na nossa cidade, em nome de Jesus, né? O Senhor venha nos abençoar para viver esse Shabat, amanhã para vivermos a escola dominical 9 horas, o santo culto maravilhoso às 10 horas da manhã, meio-dia, o almoço que vamos servir para os moradores de rua, né? À noite, o grande culto de celebração. Então, realmente precisamos orar, né? Orar a Deus pela vida da Rafaela, essa gravidez gemelar. Olha que beleza. Gemelar. Eu nem sabia que existia essa palavra. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse Shabat. Essas causas, famílias, países, situação difícil, saúde, área financeira, área na justiça, Senhor. Senhor, entra agora com a provisão. Senhor, abençoe cada família que está orando comigo agora. Deus, venha trazer tua paz, tua graça, conversão, salvação do cônjuge, dos filhos. Deus, muito obrigado pela vida da Martinha, Pai, completando mais um ano de vida. Senhor, abençoe, Pai, o irmão Reinaldo Pereira, o Reinaldo. Pai, cada irmão, cada irmã, Senhor, cada vida que está conosco essa manhã, ou que vai ouvir, Pai, essa palavra. Senhor amado, abençoa com cura divina, que o Senhor exerça sobre a sua vida a bênção da cura, em nome de Jesus. Que o Senhor exerça sobre a sua vida a bênção da prosperidade, em nome de Jesus. Que o Senhor exerça na tua vida o senhorio dele, de maneira tal que no nome de Jesus você seja um servo, uma serva perfeita, aleluia, para a glória de Deus. Uma pessoa que vai caminhar com Cristo, fazer a vontade do Senhor, enfrentar a via dolorosa, tomar a cruz, negar a si mesmo e ser um agente do reino de Deus nesse mundo. Em nome de Jesus Cristo, eu abençoo tua família, tua casa, eu abençoo tua vida, em nome de Jesus. Pedimos também a bênção para as igrejas,
pastores, pastoras, obreiros, obreiras, Senhor, em nome de Jesus. Pai, abençoa a igreja de Cristo na face da terra. Abençoa nossas igrejas, a obra, Senhor, da nossa igreja. Nos dê direção, graça, para que possamos fazer essa obra para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós pedimos o Teu favor, pedimos a Tua vida na nossa vida. Deus, venha nos ajudar, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pai, que haja toda sorte de bênção na vida do irmão e na vida da irmã, em nome de Jesus. Por isso, Senhor, colocando nossa família, Estevão, Lídia, Marisa, minha vida, os animais domésticos, meus irmãos, minhas irmãs, nós oramos a oração que o Senhor nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Tenha um sábado abençoado pelo Senhor. Amém. Tenha um sábado feliz, guardado em Jesus. Jesus é o nosso sábado, é o nosso Shabat. Jesus é o nosso descanso. Amanhã, o nosso evangelho do dia é 10 horas da manhã, hein? Não falte. 10 horas da manhã, 9 horas da manhã, nossa escola dominical. Se você puder, leia hoje 1 Samuel 17. É o confronto de Davi com Golias. Amanhã, 9 horas da manhã, nossa escola dominical. 10 horas o culto, a liturgia do 21º domingo do tempo comum. Amém? Depois vamos dar o almoço para o morador de rua. Depois à tarde, culto de celebração às 18 horas. Então amanhã é um dia maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. É o Santo Domingo, é o dia do Senhor. Amém? Não é dia de lavar roupa, nem de arrumar casa. Não faça isso, hein? É dia de ir para a casa de Deus, adorar o Senhor. Amém? Glória a Deus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com os irmãos e irmãs, agora e para sempre. Amém. Amém. Tiago Rios, irmãos e irmãs, Olinda que está com a gente, Deus te abençoe. Um beijo para todos vocês. A paz do Senhor. Glória a Deus.